aqui é o Daniel Gorer, da Aulep, né, da IES 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, nesse webinar, no nosso bate-papo, a gente vai bater um papo hoje com a Silvana, a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade, equidade e inclusão, né, que são temas bem importantes e bem relevantes no cenário que nós estamos no mundo atual, né? Na verdade, devia ser aplicado há muito tempo atrás já, né? Então agora a gente está dando a devida importância que esse assunto merece, né? Então a gente está aqui hoje com a Silvana. Silvana vai conversar um pouquinho conosco. Eu vou passar aqui a biografia da Si, né? A Silvana Cruz é a mamãe do Samuca, né? É uma mulher negra, apaixonada por fazer a diferença no mundo. Ela começou, né, uma jornada no mundo dos recursos humanos e aí a levou a ser uma especialista em design organizacional e gestão de pessoas, né? Hoje ela ocupa a posição de Head de Cultura Organizacional e Diversidade na Mustela Brasil. Tem experiência em empresas do segmento de tecnologia, na indústria farmacêutica, e aí aprendeu a importância de construir ambientes inclusivos, tá? Ela menciona que a inconformidade dela, né? A minha inconformidade diante das desigualdades sociais me levou a ser uma defensora ativa da diversidade e inclusão nas organizações. Alinho o meu trabalho com o meu propósito de vida ao atuar como mentora de pessoas pretas e trans. Compartilho experiências e ofereço apoio, visando tanto o crescimento pessoal quanto a recolocação no mercado de trabalho, contribuindo para um mundo mais inclusivo e equitativo. Sensacional, Se. Seja muito bem-vinda, né? Eu estava Obrigada, eu Dan. tava lendo e relendo, né, essa bio hoje, e essa palavra final, o equitativo, ele me pegou assim de um jeito, eu falei, eu nunca parei para pensar nisso, né? A gente pensa no inclusive justo, né? Mas o equitativo, ele realmente ele me pegou hoje. Os últimos 20 minutos eu estava pensando nessa palavra dentro desse contexto, né? Então, sensacional. A gente poderia hoje, né, como eu falei, eu entendo que, olhando para esse tema, né, de diversidade e inclusão, até como eu mencionei, a gente meio que está atrasado, né? Era algo para ter sido começado a trabalhar há muito tempo, mas felizmente, né, nós estamos despertando para esse tema de suma importância e junto com isso as empresas também estão despertando para esse tema de suma importância, né? Junto com o pessoal, o corporativo também, tá? E aí, para a gente iniciar aqui, eu queria entender de você hoje, né, na atual conjuntura que nós estamos. Para uma corporação, primeiro vamos falar da corporação, depois a gente vai para o indivíduo, mas para uma corporação, qual que é a importância de se trabalhar a questão de diversidade, equidade e inclusão? Sim. Bem, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Dani, Maristela. Bom, a importância, né? Cada empresa ela acaba tendo uma frente aí quando ela quer tratar desse tema, né? Seja por questões financeiras, seja por uma questão de responsabilidade social. E a gente precisa entender isso antes de iniciar qualquer trabalho, né? Mas por que que é importante, de fato, uma empresa ela se preocupar com isso? Eu acho que tem muito a questão do a gente ter internamente um time diverso para que a gente tenha ali vozes diferentes, vivências diferentes, né? Histórias de vidas diferentes, para olhar, para contribuir ali para o produto, para o serviço que a gente presta. A gente consegue ter um alcance muito maior com isso, com os nossos clientes, né, quando a gente tem isso. E tem uma questão que eu acho que é o principal, né, a questão da responsabilidade social, porque o restante, se a conscientização social da empresa ela estiver bem trabalhada, o restante é consequência. Vai acontecer, né? Então, a empresa entender que ela tem ali um papel também de formadora, numa desconstrução, né? Um papel de facilitadora numa desconstrução de algo estrutural, social do país, ou do mundo até, né? Ela entendendo esse papel e ela querendo fazer a transformação a partir ali do seu meio, dos seus colaboradores, enfim, ela consegue expandir isso de forma absurda e verdadeira e genuína para fora, e aí isso vai refletir nos seus produtos, no seu serviço, no seu atendimento, enfim. Então, a importância é essa. Né, acaba tendo produtos mais disruptivos, inovadores, consegue atender um público muito maior, tem uma visibilidade ali de
pessoas com olhares diferentes, com histórias diferentes, contribuindo com aquele produto, com aquele serviço, né? Enfim, eu acho que o ponto de partida, eu acho que tem que vir um pouquinho antes, que é a responsabilidade social de uma organização. A partir disso, ela tendo essa consciência e trabalhando de forma genuína, o restante é consequência. Legal. E aí tem um ponto que até você mencionou, quando a corporação, a empresa, ela começa a trabalhar dessa forma, e isso me pegou agora também, assim, a empresa passa a ter visões diferentes também. Visão diferente de negócio, visão diferente de cliente, visão diferente de público. São visões diferentes baseado justamente no tema, diverso. O público, geralmente os clientes, são diversos. Eu não tenho um cliente específico que ele é único, né? Porque as pessoas têm essa questão de serem diferentes mesmo. E aí, quando a empresa traz isso para dentro, né? Esses olhares, pessoas com olhares diferentes, isso acaba ajudando a própria empresa a trabalhar o trato dela com a diversidade de modo geral. Né? Eu entendi que é mais ou menos isso, correto? É isso mesmo. Ela entender que fora existe um universo ali de pessoas diferentes, né? Seja a empresa com um produto B2B ou B2C, né? Seja ela uma empresa, por exemplo, B2C, que tem um produto que pode estar na classe A, na classe B, na classe C, independente do público, falando na questão de classes, é, a gente tem diversidade nesse universo, né? E diversidade, ela é muito plural. Né? Num primeiro momento a gente fala assim, de mulheres, né, questão de gênero, de pessoas da comunidade LGBTQI, na questão de raça e etnia, enfim, a diversidade ela é muito ampla, né? E ela permeia toda a sociedade. Então é importante a gente entender que de um lado de uma empresa, se ela está falando com outra empresa, lá também tem pessoas diversas, ou se ela está falando com seu cliente, com o consumidor final, também tem, né? Sim, perfeito. Então, assim, a gente entende que é importante, e é importante para todo mundo, é importante para a sociedade, né? Que foi um dos primeiros pontos que nós falamos. É importante para a empresa, porque vai ajudar, inclusive, nessa questão de uma visão mais plural, vamos dizer assim. Mas eu entendo que mesmo nessa onda que nós estamos vindo, que eu comentei que agora a gente está olhando para o assunto com a devida importância que ele tem, mas eu acredito que hoje, mesmo com essa onda, não é tão fácil implementar, né? Não é algo que a gente faz assim, amanhã a gente muda, tá todo mundo com a cabeça diferente, todo mundo mudou, segue a vida, né? Eu imagino que não deva ser assim. Então, quando nós vamos implementar e por entender que não é fácil, o que você considera que são pontos essenciais que eu precise ter dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, né? Para poder iniciar esse processo de aculturamento, né? Eu acho que essa é a palavra, né? De mudança de realmente de mindset, de cultura com relação ao tema. É importante, primeiro, você fazer a leitura do ambiente ao qual você está inserido. Não é porque deu certo na empresa A, B, C que vai dar na sua, né? Então, conheça teu público. Mas conheça teu público não iniciando uma jornada de diversidade, já disparando um senso de imediato, sem letrar as pessoas. Isso acaba sendo um erro muito forte, tá? Então, converse com algumas pessoas chaves da empresa, se envolva com todas as pessoas na medida do possível, antes de iniciar com o tema, e procure pelo letramento. Inicialmente, procure letrar as pessoas. Né? No letramento, enquanto está rolando esse letramento, seja de raça, de gêneros, enfim, você vai conseguir ter ali um termômetro para entender melhor aquele público, né? Porque eu falo que a gente tem uma máscara social muitas vezes. E tem questões que às vezes a gente não toca com o outro. E aí, quando a gente traz isso para uma empresa, o outro pode manifestar algo que a gente não espera, né? Então, isso pode criar alguma polêmica porque a pessoa não concorda com aquele ponto de vista, por ela por ter públicos específicos que acham que aquilo é um exagero, né? Porque ela não está naquela bolha,
ela não vive aquela realidade, né? Então, acho que durante o letramento você consegue absorver um pouquinho do que é essa cultura qual você está inserida para você sempre nos próximos ser mais assertivo, né? Então, iniciar pelo letramento e principalmente letramento de liderança. Se a liderança não está letrada e comprometida com isso, não tem o que sustente. Não tem o que sustente. RH ou a área que for tomar conta da parte de diversidade, ela não consegue fazer isso sozinha, né? Então, é o exemplo top-down. Então, o exemplo vem de cima. Então, começar ali pelo C-level, começar pela liderança, sensibilizar a liderança, entender que liderança a gente sensibiliza de uma forma um pouco diferente, né? Não é só letrando, mas quando você tem um papel, você ocupa uma cadeira de decisão na organização, você tem que ter consciência de que essa organização está buscando isso como uma frente, está buscando ser aliada, e você tem que entender seu papel ali como aliado. É uma questão muitas vezes estratégica de negócio. E aí você numa cadeira de C-level, uma cadeira de liderança, tem que entender isso, né? Então é importante letrar e também pela questão da gestão, da liderança, está lá no dia a dia com os times, né? A penetrabilidade do RH no dia a dia ali, né, do trabalho dos times, ela não é tão constante. Então, a liderança ela tem que ter essa sensibilidade de perceber algumas coisas, compartilhar com a RH se tem alguma dúvida, saber lidar com outras, né? Então, a grande aliada em tudo isso é a liderança que vai ajudar a fomentar a cultura, né? É, pós-letramento, passou ali por palestras, é bem importante também a gente não. Às vezes eu vejo uma preocupação muito grande em vamos trazer a personalidade X ou Y para a empresa para falar do tema, né? E aí as pessoas se prendem porque tem a empresa, né, que está na crista da onda agora falando sobre isso e vão super celebridades falar disso, né? Pessoas conhecidas, influencers, tal. Ah, eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse ponto. Não precisa. Não precisa. Você tem pessoas incríveis no time que você precisa conhecer lá dentro da sua empresa, que podem falar sobre isso e podem ser sua aliada nessa jornada. Né? Eu gosto muito de dar palco para colaborador, eu falo que a gente dá luz para aqueles que representam ali os grupos que a gente muitas vezes trabalha internamente, para que eles falem, né? Eles têm total poder de fala, propriedade de fala. Então, internamente, a gente tem pessoas que podem falar do tema com propriedade, e eu posso dizer que muitas vezes tem um impacto muito mais forte do que trazer alguém de fora. Sim, eu acho Porque é que alguém que você compartilha ali o teu dia a dia, e às vezes ele traz uma história que você fala, cara, eu não sabia que você passava por isso. eu acho que isso faz parte daquele momento de mapeamento, né? Que você comentou, né? Vamos mapear quem pode ajudar a gente dentro da corporação com relação ao tema. Outro ponto importante, Silvana, é com relação ao que você comentou do letramento, né? O letramento, ele não é uma imposição, né? Não é vem aqui e aprende de qualquer jeito, né? O letramento eu entendo que é realmente tocar a pessoa, né? A pessoa tem que sentir, assim, faz total sentido o que eu estou ouvindo. Né? Eu acho que passa muito mais por um sentimento, né, dela realmente ganhar aquilo, ganhar aquela ideia, do que algo que ela aprenda, vamos dizer assim, que é um robozinho, né? É uma matéria que eu estudei que eu aprendi. Não é assim, né? Eu acho que o letramento, vamos dizer assim, o letramento por medo, eu acho que não vai rolar, né? O letramento, ele é uma sensibilização. Então, é bacana, no momento do letramento, a pessoa que está tomando essa frente de diversidade, ela não só ter essa parada de trazer alguém para fazer uma palestra, mas ter pílulas ali de conhecimento também, para que no decorrer ali daquele momento, sei lá, se é uma semana, ou se é um mês, se é uma campanha ali, a pessoa comece a ter familiaridade com alguns termos, que muitos termos são desconhecidos, né? E, e o letramento, ele é uma sensibilização. Eu gosto de chamar de sensibilização, né? Porque é para que a gente atinja o outro. Não é uma imposição da empresa, né? Eu acredito muito na transformação pela educação.
Falei isso hoje de manhã que eu tive uma palestra aqui interna na Mustela falando sobre neurodiversidade também e capacitismo, e eu abri falando que eu acredito muito na educação, porque eu acredito, né, na transformação genuína, de fato, né? Não do medo. O medo, ele não você impor e você dizer assim, vamos todo mundo nesse sentido, se não for, a gente terá punições. As pessoas, elas não mudam genuinamente, elas vão ficar sob estado de alerta, né? E aí o propósito maior, qual que é de fato? É a mudança, né? É a educação, é educar as pessoas, é a gente conscientizá-las e temos ali multiplicadores, né? Multiplicadores que extrapolem os muros da organização, que na sociedade também multipliquem ali o conhecimento, que também sejam aliados das causas e que também corrijam outras pessoas, né? Seus familiares, que cuide mais da educação que passe para os seus filhos. Então, eu acredito muito que a educação é ela que vai fazer a diferença. Leis a Legal. gente tem aí algumas que vão punir, enfim, mas eu acho que isso é o fim, não é o começo e nem o meio. Exatamente, né? O início realmente é a educação. E aí eu entendo que da mesma maneira que a gente trabalha isso dentro de uma corporação, a gente consegue trabalhar isso dentro do nosso lar, né? A parte do letramento, principalmente desde para vocês que têm, eu me incluo, é que os meus já são maiores, assim, mas para vocês quem tem criança pequena, é o ideal começar o quanto antes, né? Porque já vai criando realmente uma cultura, né? Dentro de todos nós aqui. Bom, então, entendemos a importância, pegamos aí os primeiros passos, como que a gente faz, né? A gente tem esse início de aculturamento, letramento, etc e tal, mas não vai dar certo de primeira, né? Provavelmente. Vai acontecer alguns percalços aí, né? E o que é interessante que você comentou, não é uma receita de bolo, né? Não adianta. Se eu colocar exatamente os mesmos ingredientes na mesma ordem numa empresa e na outra empresa, pode ser que dê errado, né? Então não é uma receitinha de bolo. Então pode acontecer alguns desvios aí de rota nesse meio do caminho. E em geral, quando a empresa começa a implementar, ela colocou os pilares da maneira que ela idealizou e pensou e tal, mas quais são os primeiros desafios aí que essa empresa começa a passar quando ela começa nesse processo de implementação? Olha, na implementação é bem importante, primeiro, trazer os colaboradores para a roda de conversa, né? Eu vejo que a criação de um comitê de diversidade é algo que ele precisa existir, senão uma pessoa só não toca essa frente sozinha, né? Então a gente precisa trabalhar os multiplicadores, para que a gente, de fato, a gente atinja todo mundo. Alguns problemas que a gente pode encontrar no desafio, nessa implantação, né? Os desafios que a gente pode encontrar. Se a gente ouve pouco e faz muito pelas vozes das nossas cabeças, a tendência é a gente não ser assertivo, a gente não atingir de fato as pessoas como a gente quer. Mesmo a gente conversando com diversas pessoas, tendo um comitê de diversidade, levando para diálogo, às vezes ainda pode acontecer, né? Nem tudo a empresa consegue controlar, né? Nem tudo a área de RH ou qual área que for que esteja cuidando dessa frente, ela vai conseguir controlar. Mas é importante ela ter ali pessoas para estar ajudando ela, para estar respaldando ela também com relação a isso, né? É, é importante ter a questão educacional, mas é importante a empresa também ela se resguardar com alguma coisa relacionada a, a políticas, a compliance, enfim, né, voltadas para a diversidade. Né? A partir do momento que você se compromete com isso, você tem que ter isso documentado. É, é importante também, para evitar ruídos, para evitar problemas maiores, a gente tem um canal de denúncia. É muito importante. Né? Muitas vezes acontecem questões na empresa, se você não tem um canal seguro, né, uma ouvidoria, onde as pessoas possam relatar ali algum fato, é, você acha que a mudança está acontecendo e ela não está, de verdade, para aquelas pessoas que são dos grupos e que são atingidas, os grupos minorizados, né? Então precisa se implementar um canal, tá? É,
algumas vezes a gente está fazendo ali o letramento e pode acontecer de uma pessoa discordar. E aí, às vezes, a discordância daquele fato, ah, isso é um problema, né? A gente tem que estar preparado para conversas difíceis, né? Para quem discorda também, para quem não vê problema sobre isso, né? Sobre o que está sendo levantado ali. É, e aí é a questão de trazermos, se a pessoa manifesta isso, eu acho que é muito positivo. Ela fala assim: eu não concordo, eu não vejo assim. A gente criou um canal de confiança. A gente tem um canal seguro ali para a pessoa dizer que ela não concorda. E aí é o momento que a gente faz a transformação verdadeira, que a gente tem a oportunidade de argumentar, de justificar, enfim, né? Então a gente não vê isso como uma ameaça. Tem empresa que morre de medo de abrir o assunto e ter pessoas ali que vão discordar disso e isso gerar um problema, né? Então a gente está preparado para isso. Podem ter pessoas que vão discordar, e se discordar, o que que a gente vai fazer? A gente tem que estar resguardado de alguma forma, com conhecimento, né? Para a gente argumentar com ela. Então, eu vejo isso como algo positivo, né? E está muito alinhado com a empresa de que, é um papel educador. A gente está educando as pessoas, né? Então a gente precisa estar fortalecido com esse diálogo. O que pode dar muito errado também, quem está tocando essa frente não se letrar. Porque quem está tocando essa frente precisa entender que ela vive numa bolha também, uma bolha social, né? Eu, uma mulher preta, cis, mãe, eu vivo na minha bolha e tem outras pessoas que vivem nas suas bolhas, nas suas realidades ali, sociais, enfim, que são diferentes das minhas. E eu preciso furar minha bolha para entender a do outro. Senão não faz sentido eu estar na cadeira que eu estou. E aí, a cadeira que eu estou é uma cadeira de eterno aprendizado. Eu nunca posso achar que eu sei tudo. Eu sempre tenho que perguntar. Eu vou fazer um e-mail para um público XPTO, às vezes discutir com um comitê de diversidade, ou às vezes chamar alguém que se identifica com aquele grupo, que é daquele grupo. Veja se eu estou sendo direta, se eu não estou sendo ofensiva, se eu estou sendo respeitosa, né? Enfim, então a gente se colocar na cadeira de aprendiz sempre. Eu vivo aprendendo sempre e eu sempre estou me questionando se eu estou sabendo o suficiente. Então, o cuidado quando você está tocando essa frente, você se colocar na cadeira de aprendiz e buscar esse conhecimento. Né? A gente nunca vai saber tudo, nunca. Mas a gente tem que ter ali argumentos para quando a gente tiver essas situações difíceis, complicadas, né? Porque a gente está lidando com pessoas, a gente saiba lidar com isso e argumentar. E se não souber, também tudo bem, né? Olha, eu não sei argumentar sobre isso, vou pensar sobre isso, né? Procurar manter o diálogo ali aberto, um canal seguro para discussão, porque a gente tem que tomar o cuidado para não ser impositivo, como você disse, né, Dani? Não dá para fechar, dizer que tem que ser assim, pronto, né? Se a É, gente está buscando o propósito maior é a transformação pela educação, né? Então a gente nunca pode desviar o olhar disso. e se você tem uma pessoa e ela não escuta, né? Ela não dá ouvidos ao que as outras pessoas falam, aí já deixa de ser diverso. Só aí já deixa de ser diverso, né? Passa a ser único, Exatamente. né? Então esse é um ponto bem importante. E tem um ditado bem antigo, ele diz, né, que ninguém sabe muito que não possa aprender e ninguém sabe pouco que não possa ensinar, né? Então todo mundo pode aprender e todo mundo pode ensinar em determinadas medidas, em determinados temas, né? Isso é muito importante. Bom, a gente está chegando aqui no final. Se eu falei que ia passar muito rápido, porque é uma conversa muito gostosa, né? É um tema maravilhoso. Eu estou colocando na tela, pessoal, é o contato da Si, tá? É o LinkedIn dela. Ah, gente, assim, sobre esse tema, quando a gente definiu que iríamos falar um pouquinho sobre diversidade, na minha mente o primeiro nome que veio foi da Silvana, né? Porque assim, eu posso dar um testemunho, eu participei de um programa de diversidade, inclusão, equidade que a Silvana implementou e foi um programa que me transformou, inclusive.
tá? Então, assim, isso que me deixa mais tocado, porque realmente eu comprei a causa, realmente comprei a causa, né? Não foi imposto, né? E isso para mim foi o maior barato, foi uma diferença muito grande para mim. Então, aproveito aqui para agradecer por esse ganho que eu tive na minha vida, porque isso foi um ganho maravilhoso, tá? Me ajudou muito. E aí eu abro agora assim, para suas considerações finais, para a gente poder encerrar aqui. Maravilha. E foi uma jornada bonita, né, Dani? Eu Foi lembro que lindo. nessa jornada a gente ainda estava num período de pandemia, passamos um período curto ali até voltar para o escritório. E durante essa jornada, filhos participavam. Acho que você teve um momento que estava até com a sua filha, né? Os familiares acabavam participando desse letramento. E enfim, né? Então a gente vê como a gente acabou invadindo a casa das pessoas, né? Com o trabalho e levando uma mensagem, né? Uma mensagem importante, uma mensagem positiva de transformação social. E a gente conseguiu atingir um público além daquilo que a gente estava ali com expectativa de trabalhar, né? As considerações finais, assim, primeiro, agradecer o convite, né? E dizer assim, é muito importante vocês buscarem nessa jornada pessoas que sejam aliadas de vocês, fora da organização também, né? A gente sempre tem muitas dúvidas e sempre vão surgir coisas novas, a gente está lidando com pessoas. Então, lidar com pessoas não tem receitinha de bolo, não são as mesmas pessoas em todos os lugares. Dentro de uma organização existe uma movimentação de pessoas que entram, que saem, né? Então, a todo momento a gente vai ser colocado ali à prova, a todo momento a gente vai precisar estar letrando novas pessoas. Então, é bem importante a gente ter pessoas fora também, para que a gente possa consultar, para que a gente possa compartilhar também as nossas dores, que a gente tem situações que às vezes, né, a gente fica sem saber como agir, então é importante a gente ter esses aliados aí durante a jornada, né? E eu acho que a partir do momento que você faz o processo, mantê-lo vivo é muito difícil. Eu vejo que muita organização vai deixando o negócio esfriar no meio do caminho, né? Então, manter isso vivo, manter aquecido é bem importante, porque os colaboradores sentem quando a gente deixa de tratar o tema. Eles sentem de verdade, né? E aí, se você rodou um censo e depois vai rodar um outro depois de um ano que você não fez nada, você vai sentir ali uma diferença no resultado final desse censo, né? Então, assim, para manter isso vivo, tenha um direcionador, né? Rodou um censo, já criem metas, converse com as áreas, né? Traga as pessoas que vão te ajudar ali a andar com esse tema durante o próximo ano. Então, recrutamento, não adianta abrir vaga de cargo de entrada, né? Para pessoas, vamos trabalhar diversidade, vamos abrir vaga de estágio. Não basta fazer isso. Né? Você tem que garantir que essas pessoas vão subir de cargo, que elas vão sentar em cadeiras de decisão. Então, quando você cria ali uma meta, né, tantos por cento em cadeiras de gestão, tantos por cento, enfim, você vai criando essas metas, você tem um direcionador, e aí você vai criando um plano de ação. E envolva as pessoas que estão em cadeiras de decisão para te ajudar, para alcançar isso. Então, não adianta o gestor vir no recrutamento e falar assim, recrutamento, tem uma vaga para 5 dias para fechar. E aí o recrutamento sai feito louco e não consegue trabalhar como uma vaga afirmativa. Então a gente precisa conscientizar a liderança quanto a isso, né? E o recrutamento também, ele precisa ser diverso. Porque muitas vezes ele não vai entender a importância de trazer uma pessoa de grupo minorizado para a empresa. Porque às vezes ele está com o olhar, ele está vivendo a bolha dele, ele está com o olhar na pressão dele fechar uma posição, porque é um job dele, né? E aí tem que ter algo maior, para que ele de fato pare e analise e fale, não, vamos trabalhar aqui com um cuidado, vamos trazer pessoas diversas. E também, na movimentação que se faz na empresa, a gente sabe que pessoas entram e saem das organizações, ter um cuidado nessa movimentação, de que quando sai alguém, a gente procure repor, né, de acordo com o grupo, né? Poxa, a gente às vezes rolou esse ano muito no início do ano layoffs por aí. A gente sabe em empresa de tecnologia que isso foi muito forte e ainda está acontecendo, né? A gente está aqui no último quarter
E eu acompanho o LinkedIn, eu estou vendo que começou tudo de novo. Não sei se começou tudo de novo, se começaram a falar agora, né? Ficaram um tempo sem falar, mas é muito triste isso. É importante também a gente ter esse olhar na hora de fazer desligamentos assim, né? Quem que a gente vai estar cortando? Né? Tem a questão de desempenho, mas a gente tem que ter um olhar de diversidade, porque se estamos como uma organização com esse propósito, a gente também tem que olhar na saída. Isso também é bem importante olhar, né? Enfim, a gente tem que olhar toda a jornada do colaborador, toda a jornada dentro da empresa, do início ao fim, desde a entrada até a saída e o meio também, né? Procurar fazer com que essas pessoas alcancem cargos, cadeiras onde ela possa tomar decisões e elas também sejam aí fomentadoras, aliadas nessa mudança cultural. Muito bom. Obrigado, Si. Obrigado a todo mundo que participou. Uma ótima noite para todo mundo e que esse tema possa ser cada vez e cada vez e cada vez mais relevante para todos nós, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite e fiquem com boas energias.